aproximadamente 10 quilômetros de Porto Alegre, Eldorado do Sul possui cerca de 42 mil habitantes, em uma área de mais de 509 mil quilômetros quadrados. Integrando a área de preservação do Delta do Jacuí, o município é privilegiado com paisagens exuberantes às margens do rio Jacuí e Lago Guaíba. A riqueza verdadeira está na tua gente, nas tuas raízes, tuas origens indígenas, a todos o sul de todos, de alma e amor eterno. Acredita-se que a origem da colonização da margem direita do rio Jacuí e do Lago Guaíba tenha se dado em meados do século XVIII. O local ficou conhecido como o coração da região. No ano de 1893, foi construída a Capela de São Pedro, no terreno onde hoje fica a Estação Experimental Agronômica da URGS, no Parque Eldorado. A edificação é patrimônio histórico tombado a nível federal. Em 1937, é fundada às margens do rio Jacuí a Vila Sanssouci, que mais tarde receberia o Instituto de Pesquisas Desidério Finamor, referência em diagnósticos e pesquisas veterinárias. Em junho de 1988, foi escolhido por meio de votação o nome do município, Eldorado do Sul, que faz alusão a ouro e riqueza. O Aeroclube de Eldorado do Sul é uma das mais tradicionais e conceituadas instituições de ensino aeronáutico do Brasil, além de ser um local essencial no transporte de órgãos para transplantes. Eldorado do Sul é uma cidade de um povo forte, aguerrido e bravo. Povo que tem a alma gaúcha, assim como o Alisson Fortes. Ele é natural de São Luís Gonzaga, missioneiro que chegou a Eldorado do Sul ainda na infância, criando laços, raízes e, é claro, muitas histórias. Eu cheguei em Eldorado do Sul com 6 anos de idade. Eu sou natural de São Luís Gonzaga, né? Só que Eldorado foi a cidade que me acolheu, a cidade onde eu vivi. Eldorado do Sul é a cidade que tem meu coração, porque foi a cidade onde eu cresci, onde eu aprendi muitos dos valores onde eu carrego na minha vida, né? Onde eu fiz as minhas primeiras amizades, as melhores lembranças que eu tenho assim da minha infância é lá em Eldorado do Sul. Então eu tenho um carinho enorme pela cidade, né? Uma história muito legal assim que eu tenho, né? Porque o meu pai ele sempre teve o hábito de pedir para que eu fosse no mercado, buscar alguma coisa, sempre correndo, né? E tem uma história que é muito legal, porque eu sempre queria fazer um tempo melhor, eu queria ir muito mais rápido no mercado, né? E teve uma vez que eu fui numa ferragem buscar algumas coisas pro meu pai e no meio do caminho tinha caído um enxame de abelha, né? Nesse dia eu tive que correr mais ainda, né, cara? Porque as abelhas, elas queriam me pegar e acabaram me pegando um monte. Eu passava na frente da minha casa, assim, me batendo, correndo das abelhas. Então isso é uma história que eu lembro com muito carinho, assim, né? Apesar de ter doído muito na época, eu vejo que o esporte, ele sempre teve na minha vida, eu sempre estava correndo de um lado pro outro. E eu nem sabia que um dia isso iria virar minha profissão, né? Desde criança eu sempre gostei muito de esporte, comecei muito cedo, com 11 anos de idade, e fui mais ou menos até os 16, 17 anos de idade. Então eu sempre estava envolvido com o esporte e tudo mais. Porque minha mãe, ela sempre me inscreveu em todos os esportes para que eu não ficasse na rua e não andasse no caminho errado, entendeu? Quando eu me acidentei, eu trabalhava em 2 empregos, né? Eu trabalhava de auxiliar de mecânico ali na Kawasaki e eu saía dali de noite e trabalhava na teleentrega, né? Eu era motoboy. O meu acidente, ele aconteceu dia 23 de julho de 2017, né? Num primeiro momento parecia não ser algo grave, só que o caso ele foi se complicando até que eu tive que ter essa amputação, né? A minha família, ela sempre me ajudou muito. Eu confesso que eu tive um momento muito difícil no hospital mesmo, até quando eu fui liberado do hospital eu não queria ir pra casa, né? E a minha mãe, ela falou algo que mudou a minha vida, né? Ela falou: se tu não te aceitar, ninguém vai te aceitar. E o esporte, ele veio como um remédio na minha vida, né? Porque o esporte, ele me mostrou o outro lado, sabe? Quando eu comecei na natação, lá eu conheci pessoas que tinham diversas deficiências e que eram felizes. E eu queria aquilo ali pra minha vida também, sabe? Então o esporte, ele veio como um remédio, como uma forma de inclusão. Eu me inscrevi na corrida do Grêmio, uma corrida de 3 quilômetros, né? E eu fui numa clínica, pedi uma prótese emprestada. E o pessoal me emprestou a prótese por 10 dias, né? Então durante esses 10 dias eu mesmo me treinei, né, para correr essa prova, e na minha cabeça eu ia ganhar, né? Eu corri com mais de 300 pessoas e nenhuma delas tinha deficiência, mas eu acreditei que eu ia conseguir ganhar. Não consegui ganhar, mas eu fiquei em 7º lugar, né? E aí em 2020 eu comecei no atletismo de vez, né? A minha preparação para o Mundial
teve muitos altos e baixos, mas lá no final da preparação vem a questão da enchente, né? E aí eu fiquei um pouco desestruturado, não tinha onde treinar, mas eu tomei a decisão de ir pro Japão e assumir a minha responsabilidade como atleta e ter que deixar de lado aqui a minha família, a minha casa, as coisas que eu gosto muito, né? Sou um cara muito apegado à minha família. A corrida lá no Mundial, ela foi muito emocionante, né? Por tudo que eu tava vivendo, né? Por estar passando todas essas funções aqui, de estar num lugar longe da minha casa e a minha casa tá embaixo d'água e chegando muito próximo ali da chegada, eu já não tinha mais força e meus adversários começaram a me passar, né? E ali eu tive que agir com o coração, né? E acabei me jogando. Tenho até hoje também a cicatriz aqui, aonde que eu digo que é a cicatriz da medalha, é a marca da medalha que ficou ali em mim, né? Só que eu acabei me jogando e ficando na segunda colocação, acabei ficando com a medalha de prata, né? E depois sim eu fui consagrado campeão mundial e essa foi a cereja do bolo, né? Não só pra mim, mas pra minha família, pra todos os moradores de Eldorado do Sul também, porque aquilo ali já não era mais uma corrida, aquilo ali já era um propósito que significava muito mais, né? A preparação dos Jogos Paralímpicos já foi um pouco diferente, porque o momento que eu venho ali do Campeonato Mundial, aí eu enfrentei muito mais dificuldade, porque aí eu não tinha mais um lugar pra treinar, eu não tinha mais um lugar para morar, mas eu consegui de alguma forma chegar lá muito bem. Fui quarto colocado na prova dos 200 metros rasos, eu confesso que eu queria muito uma medalha, mas foi uma experiência muito legal, assim, uma experiência magnífica, né? Correr com mais de 70 mil pessoas, chegar no maior evento do mundo, olhar para aqueles caras ali que eu já acompanho há muito tempo e ver que hoje eu tô naquele nível, sabe? Saber da onde eu saí. E eu quero muito mais ainda, né? Quero chegar em 2028 lá e aí sim trazer uma medalha pro Brasil, porque isso ainda bate muito forte aqui no meu coração, sabe? Esse momento aí foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Porque a minha família, ela sempre agiu com a verdade comigo, né? Sempre me falou a verdade, mas também nunca me falou os detalhes, né? Nunca me disse como realmente estava a nossa casa, nunca me disse como realmente estavam as coisas, porque a proporção que se tomou, se eu soubesse com certeza, eu ia ficar muito pior do que eu já estava. Então, foi um combo de coisas ao mesmo tempo, de, pô, eu tenho que estar focado em competir, mas eu tenho que lembrar da minha família, mas eu tenho que ajudar o próximo. Então, cara, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e no final das contas deu tudo certo, sabe? A gente conseguiu sair bem, ileso, com saúde, né? Conseguimos ajudar algumas pessoas e eu consegui cumprir com o meu propósito lá. E o que eu sempre digo, cara, se Deus ele te deu um sonho, ele já te deu a capacidade para cumprir. E todo mundo tem um sonho, então todo mundo já tem a capacidade para cumprir. Basta tu passar pelo processo. Então a gente não pode ter medo do processo, a gente tem que encarar as diversidades da vida, né? Porque isso vai nos fortalecendo. Eu não sou mais aquele mesmo cara que um dia estava lá no hospital, a vida me fez amadurecer, mas eu tive que passar por vários processos para poder hoje ter essa cabeça, para poder hoje ter esse amadurecimento, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas aí. E o que faz com que eu sempre tenha esse foco, esse objetivo, é saber da onde eu venho e saber aonde eu quero chegar. Os primeiros passos, a criança, a corrida, a família. A terra vermelha de suas origens foi base, a rapidez do pensar e a precisão do agir. A mão amiga, a eterna gratidão. Na corrida rumo ao futuro, o amor e o esporte andaram juntos. Isso é a alma gaúcha. No ritmo e no tempo certo. Do coração. Do coração, o sangue. Da testa, o suor. Da mente, o querer. Caminhar é necessário e o correr nos leva mais perto do voar. O ar ventila o peito, já cheio de tanto orgulho. Orgulho que nasce e cresce, mas não morre. Assim como a minha alma, porque por ter a alma gaúcha, eu sei que eu não vou morrer. Eu sou o Alisson Fortes, atleta paralímpico, campeão mundial, recordista brasileiro, e eu tenho a alma gaúcha.